1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Em mais uma noite de expectativas felizes, onde poderemos desfrutar da amizade, da fraternidade. E para darmos início, vamos à leitura da mensagem intitulada A Cura Real. Diz assim: não trate apenas os sintomas, tentando eliminá-los, sem a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior. Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte a seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que você sofre de enxaqueca, todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam uma cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem solução para a depressão, entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas de tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressar suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama, todavia, insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmos. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles, e por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é sempre uma autocura, e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos? Está aí a mensagem do autor José Carlos de Luca para as nossas reflexões, não é? A doutora Lúcia fará a prece de abertura e, na sequência, fará a apresentação do orador da noite.
Após a mensagem edificante, vamos rogar a Jesus, nosso Mestre, para que nos envolva no seu amor, na sua misericórdia, na sua brandura, e que possa nos proporcionar uma noite de bênçãos, uma noite de paz, uma noite de instrução. Querido Jesus, rogamos para que os benfeitores que nos assistem possam se fazer presentes em teu nome, nossos anjos guardiães, espíritos protetores, possam nos proporcionar um clima de bênçãos, um clima de paz, que possamos por nossa vez, querido Jesus, deixar de lado os problemas, as expectativas que teremos no dia de amanhã, para nos envolvermos em nossos melhores sentimentos, para nos envolvermos com os amigos espirituais, para que possamos aumentar as nossas vibrações e vibrar em uníssono com os benfeitores, com a mensagem desta noite, para que possamos bem aproveitar para a nossa própria edificação espiritual. Ampara-nos a todos, querido Jesus, em teu nome, em nome dos espíritos protetores, em nome de Deus nosso Pai Celestial. Desta maneira, damos então por iniciada as atividades desta noite. Sê conosco agora e sempre, e que assim seja. É com muita alegria que estamos recebendo em nossa casa o Dr. Sérgio Thyssen, da cidade do Rio de Janeiro. Dr. Sérgio é médico com especialidade em cardiologia, é também físico, é muito estudioso da doutrina espírita, participa de congressos, seminários, sempre fazendo palestras em vários estados do nosso país, como também no exterior, percorrendo vários países, sempre levando a mensagem da doutrina espírita, abordando assuntos médicos para nossos irmãos de outras terras. A mensagem que ele irá abordar na noite de hoje será sobre anjos decaídos. Então vamos envolver o Dr. Sérgio Thyssen em nossas melhores vibrações de carinho, de amizade, de fraternidade, e vamos então ficarmos bem receptivos para bem aproveitarmos a sua preleção desta noite. Muito obrigado. Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer ao Paulo, ao Bonilha, a sua esposa querida e a todos os amigos que dirigem esta casa espírita pelo convite para que nós pudéssemos, aqui em Jales, estarmos esta noite privando com todos vocês, aproveitando os minutos e talvez um pouco mais de uma hora, para nós examinarmos, pelo menos em caráter como que inicial, um tema que não é dos mais contemplados ou estudados no dia a dia das instituições espíritas, dos próprios espíritas, mas é algo que vale a pena, aos poucos, nós começarmos como que a nos deter neste tipo de estudo ou de abordagem, né? Vocês sabem muito bem que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Sabemos que o espiritismo veio para a maior revolução do pensamento que a história da humanidade necessitava de conhecer e de realizar. Nós também sabemos que o espiritismo, pelas suas características e pela sua origem, na verdade, ele como que ilumina todos os aspectos do conhecimento humano. E veio para iluminar e fazer
como que algo extremamente valioso para ensejar o progresso da nossa humanidade, a começar por cada um de nós, por nós mesmos. Nós temos a ideia de uma medicina iluminada pelo Espiritismo. Nós podemos estabelecer fronteiras da doutrina espírita com a pedagogia, com o direito, com a ideia da sociologia, da educação, de tal maneira que o mundo vai tendo ensejo de um aperfeiçoamento progressivo na medida em que nós temos a difusão da doutrina espírita em toda parte, no mundo como um todo. Hoje, se nós levarmos em consideração que somos uma humanidade encarnada de 7,5 bilhões de humanos, e se nós temos a noção de quantos espíritas nós somos, nós também temos uma ideia de que há muito pela frente, no sentido de que as pessoas do mundo inteiro, mais dia menos dia, mais século menos século, venham a se inteirar da doutrina espírita para que a tenham consigo como um elemento chave, um elemento valiosíssimo, como que trazendo a perspectiva de progresso espiritual e redenção do indivíduo e da humanidade como um todo. Uma outra ideia, que é uma ideia como que de introdução, que tem a ver agora com o nosso tema, que é a ideia de que nós somos um mundo de provas e expiações, uma grande escola dentre tantas outras, mas por outro lado, um mundo que é um grande hospital. Todos os encarnados ou que encarnam na Terra, com a exceção de espíritos missionários que estiveram conosco ao longo da história, somos enfermos e estamos internados na Terra. Podemos fazer exames de imagem, podemos fazer exames clínicos de qualquer natureza e termos, eventualmente, resultados todos normais. Mas isso é uma coisa, isto é o corpo, a vestimenta carnal, nos tempos atuais, que pode ter a sua saúde. Mas do ponto de vista do perispírito e do ponto de vista de questões mais profundas, nós, se tivéssemos condições, as que teremos no futuro, de perscrutarmos a realidade íntima do ser humano que nós somos, nós veríamos os nossos perispíritos com suas características muito comprometidas em função de erros e transgressões às leis divinas, de um passado longínquo de todos nós que vivemos na Terra, aliás, há incontáveis milhares de anos. Tudo isto também tem a ver com a ideia de que, além dos humanos encarnados, nós temos aproximadamente 12,5 bilhões de desencarnados. Num total aproximado, numa contagem revelada por Emmanuel, no livro Roteiro pela Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no capítulo O Grande Educandário, a ideia de 20 bilhões ao total. Então temos mais ou menos 7,5 agora, deste lado, e temos 12,5 bilhões. Todas essas questões que eu mencionava, que relacionavam-se à criatura humana encarnada, acontece analogamente, do mesmo modo, com aqueles que agora estão desvestidos da matéria orgânica que habitualmente a vida humana como que se caracteriza na Terra. Terra é um grãozinho de areia numa praia cósmica, universal,
de proporções notáveis, que são algo que nós teremos que nos debruçar ao longo de milhares e milhares de anos, para entendermos melhor a realidade do universo. A nossa Terra faz parte do sistema solar. Nós não aprendemos na escola. O sistema solar reside aonde? Numa galáxia. Como é que é o nome dela? Via Láctea. Para que a gente comece a entender aonde pretendíamos chegar mais adiante, com o exame de alguns aspectos sobre o tema, a ideia é de que nesta galáxia nós temos 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões é algo expressivo, mas ainda diminuto se eu pensar como que na realidade ampla do universo. A galáxia vizinha chama-se Andrômeda. Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas ou sóis. O que vai trazendo para nós a ideia de quão relativo é tudo que nós conhecemos. O quão relativa é a nossa realidade, a nossa existência. Então nós vamos, a partir destas pequenas considerações, examinarmos algo que talvez nós não tenhamos como que nos detido quando nós estávamos como que fazendo as nossas leituras dos livros da codificação, especialmente aqueles do Pentateuco kardeciano. Lembrando que são os 5 livros fundamentais e lembrando também de obras póstumas, que muitos espíritas ainda não conheceram, porque foram se dedicando a outros livros eventualmente, e ainda temos a série de 12 volumes daquilo que é chamado a Revista Espírita, La Revue Spirite, com escritos de espíritos benfeitores, pelos médiuns da codificação e escritos e reflexões do próprio Allan Kardec. Portanto, doutrina espírita é uma base típica que vai sendo conhecida gradativamente, mas se nós não nos preocuparmos com todo o seu exame, nós vamos ter que ver isso em vidas futuras. E nós também nos lembramos da obra toda mediúnica pela lavra de Chico Xavier, com Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz e tantos outros, como os Poetas do Parnaso, o primeiro livro mediúnico de Francisco Cândido Xavier, aquele carinhosamente homenageado por aqueles que fundaram a instituição que nos acolhe agora, que tem o nome de Chico Xavier, não é verdade? Então reparem aquilo que nós vamos buscar. É um estudo, não é uma palestra sobre um tema que nós poderíamos desdobrar. Nós vamos buscar conteúdos doutrinários para trabalharmos um pouco a ideia da teoria dos anjos decaídos e da visão espírita de algo que é chamado de queda. Nós, quando estudamos na codificação, vamos construindo uma ideia da realidade. Mas existem questões que nós temos que nos dedicar um pouco mais. E quando chegar a hora, fazermos um estudo mais pormenorizado, que é um estudo individual. Temos que ter as motivações, porque hoje nós temos uma obra fabulosa, que nós chamamos de doutrina espírita como um todo. E muitas vezes distraídos pelas questões que nos envolvem no mundo, ou muitas vezes por darmos como que privilégio a certas questões, é natural que outras vão ficando como que de fora da nossa busca por aquilo que nós todos devemos concretizar, que é o conhecimento espírita.
eu gostaria de lembrar algo de uma obra linda. A ideia de que todos os filhos de Deus devem evoluir em qualquer parte do universo divino, ou se quisermos chamar multiverso, diverso, para ir trazendo para nós a ideia da grandeza da criação. A ideia de que devemos evoluir em ciência universal e vamos viver toda a eternidade aprendendo, crescendo no conhecimento de uma ciência que nós acanhadamente estamos muito distantes de conhecermos. E o outro grande aspecto em que podemos atingir um respectivo auge, que é a ideia da bondade, do amor, da caridade, de uma asa divina também, que é aquela que todos devemos, como Emmanuel já nos disse, buscarmos desenvolver ao longo das oportunidades reencarnatórias que temos tido. Mas vamos adiante. Vejam lá, Livro dos Espíritos, introdução. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Nós talvez tenhamos lido, mas não nos situamos na primeira frase. Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. Nós estamos há mais de 1,5 séculos, e Allan Kardec falava de metafísica. É um mundo que se abre diante de nós, e nós estamos ainda na porta. Estamos começando. Vislumbremos a eternidade, e os ensinamentos espíritas estarão conosco, mas nós vamos passo a passo, depreendendo cada vez mais e melhor aquilo que está nesta base notável que espíritos de muita grandeza, médiuns extraordinários e o próprio codificador estiveram como que nos trazendo. De tal maneira, será de admirar que o tempo, que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo, de tal maneira que nós temos que buscar o conhecimento, a leitura, o estudo. Kardec e o progresso do Espiritismo. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Isso está no livro A Gênese. Vamos ver algumas considerações sobre a teoria da evolução. E aí uma ideia para nós voltarmos, mesmo que já tenhamos passado algo por aqui. Tudo se encadeia. E vejam o que a doutrina espírita nos traz. Ainda na introdução, tudo então se liga, tudo se encadeia desde o alfa até o ômega. E há uma outra questão, que é a ideia de Jesus, quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Isso nós vamos relacionar depois. Por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Aqui é na introdução, e aqui nós estamos numa nota, a questão 133, ele repete, tudo é solidário na natureza. E mais adiante no Livro dos Espíritos, ainda é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Nós não estamos buscando
outras obras complementares por agora. Estamos nos valendo de conteúdos da própria codificação, de tal maneira que nós vamos encontrar isto lá. Tudo em a natureza se encadeia, Livro dos Espíritos. Tudo em a natureza é transição. Tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. E a espiritualidade superior nos trata, e é natural, algo como que crianças, aprendizes, em primeiros estágios de uma certa escolaridade espiritual. De tal maneira, do átomo ao arcanjo, admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Tudo em a natureza é transição, tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Quando nós fazemos a leitura e estamos mais adiante, nós não nos damos conta de quantas vezes os Espíritos disseram a mesma coisa, para ressaltarem para nós que nós precisamos lembrar de certos aspectos. De tal maneira, olha aqui o que a espiritualidade diz: do átomo ao arcanjo. O que é o átomo? Na época de Allan Kardec, havia o entendimento da química, da física de então, e Kardec foi contemporâneo de Dalton. Dalton falava da sua atomística, e a palavra átomo, quem traz para a ciência de sempre humana, foi ele, a Dalton. De tal maneira que o átomo é algo que seria a estrutura mínima da matéria, indivisível. E toda a codificação foi contemporânea da atomística de Dalton. Por isso a ideia de átomo como uma coisa indivisível primária, como se tudo no universo, matéria e o que mais fosse, devesse ter a estrutura básica, o átomo. E aí nós estamos vendo que mesmo o átomo, a princípio sendo algo material, ainda assim vai ensejar a ideia de chegar à condição do arcanjo. Se preferirem, do anjo, tanto faz. Quando nós avançamos nos estudos doutrinários, nós vamos aprender que existe o átomo espiritual. Querem ver um exemplo? Quando nós pensamos no perispírito, nós dizemos assim: o perispírito é espiritual. Mas ele não é, ele é material. Ele é muito menos denso do que o corpo físico, tão menos denso que ele é invisível para nós no dia a dia. Mas na medida em que desencarnamos, nos desvencilhando de novo de um corpo de carne, imediatamente o nosso perispírito é visto por todos, e dependendo do alcance psíquico de cada um, nós vamos como que visualizar o perispírito de todos aqueles que vão dividir aquele espaço do mundo espiritual a partir da nossa desencarnação. De tal maneira que nós também nos lembramos que, do ponto de vista da ciência de hoje, nós temos há muito tempo subdividido o átomo, que para Dalton e para a ciência de então era indivisível. Entendem? Quando foi perto de 1900, 14 de dezembro de 1900, e a partir de uma descoberta linda que resolveu o problema que havia nos laboratórios da física, e se teve a contribuição de Planck no sentido da quantização da energia, surgiu a física quântica, a mecânica quântica, logo depois a teoria da relatividade. E no primeiro quartel do século XX,
as maiores descobertas foram feitas. E aí nós vamos ver que o átomo que era tido como indivisível foi dividido em próton, elétron e nêutron, que depois nós todos aprendemos na escola. E hoje, se eu buscar um próton ou um nêutron, eu posso dividi-lo, quebrá-lo como eu quiser, dito de uma maneira para que fique claro que isso é possível. E aí nós vamos ter os quarks e os leptons. Tudo que é material e tudo que é semimaterial do mundo espiritual é formado por estruturas muito menores, mas muito menores do que os átomos da época da atomística de Dalton e da codificação. Se você perguntar para um jovem de 12 anos na escola, de que é feito a matéria? Ele não vai dizer moléculas ou átomos. Ele vai dizer da questão mais fundamental, e ele vai responder quarks e leptons. De tal maneira que no futuro, se não tivermos oportunidade de estudar isso nesta encarnação, estudaremos mais adiante, quando voltarmos de novo. Eu vou brincar com vocês. Nos Estados Unidos, e eu tenho exemplares comigo, existem livros de bebês, de crianças pequenas, com aspectos introdutórios de mecânica quântica, para que as ideias fundamentais já sejam ventiladas com as crianças. Não é verdade que hoje nós não temos a evangelização espírita dos bebês em diversas partes do mundo? Coisa que nós não tínhamos há décadas atrás, agora nós temos. Enfim, lei do progresso, avanço de tudo, avanço inclusive do entendimento de certas questões. De tal maneira que nós estamos então nos lembrando do átomo ao arcanjo. Do átomo ao arcanjo, que começou um dia por ser átomo, está lá na codificação kardeciana. Vejam só, qual foi a primeira grande revelação? Sei. Assim vai passar da meia-noite. Eu conversei com os dirigentes da casa, o Paulo me autorizou a ir no máximo às 11h22. E disse que quase ninguém trabalha amanhã, que é uma mera terça-feira, não é verdade? E com esse verão todo, né, em plena primavera, nós vamos ficar em casa mesmo. Mas a ideia qual é? A ideia qual foi tida e é tida como a primeira grande revelação? O Decálogo, os 10 mandamentos, o trabalho por Moisés, das tábuas da lei. Não matarás, não, não, não e não, a nível de 10 itens, que continua sendo preciosíssima como primeira revelação. E se nós tivéssemos feito como muitos fizeram há muito tempo atrás, nós já não estaríamos por aqui, se nós tivéssemos cumprido a primeira grande revelação. Esta revelação, ela vem de Jesus diretamente a Moisés, como espíritos queridos disseram. Isso está propriamente na literatura espírita. Reparem, a ideia da primeira grande revelação: o homem, do pó ao homem, no Gênesis, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olhem a analogia: do átomo ao arcanjo, do pó até a condição de homem. Segunda grande revelação, qual é? A vinda de Jesus, o tronco da árvore do Evangelho de Jesus. E aí nós vamos ver: porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quem disse? João Batista. Mateus. E a ideia, filhos de Abraão, são os espíritos, são as pessoas, são as almas. De tal maneira que, de pedras, com aquela ideia de algo muito rudimentar, num processo evolutivo longínquo, claro, talvez de bilhões de anos, para que a gente relativize
Quem lê o livro A Caminho da Luz vai lembrar que Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, numa altura, ele diz que quando a Terra se resfriava dentro do seu processo evolutivo mais estrutural, geológico, Jesus recebe a incumbência de gerir os destinos do planeta que ainda estava incandescente e da humanidade que mais dia menos dia viria a viver nesta realidade. Quando foi isto? 4,5 bilhões de anos atrás. De tal maneira que o mais lindo é quando Emmanuel diz, em meio a estas palavras, Jesus na altura já era um espírito puríssimo, de uma natureza especial, chamada a dos espíritos crísticos, o único que nós conhecemos, e mesmo assim, muito vagamente, é Jesus de Nazaré. Ele já era de pureza perfeita e imaculada, quando há 4,5 bilhões não havia nenhuma forma de vida, tudo era o magma, tudo era incandescência. Ele cuidou de tudo por nós, desde então, durante todo este período de tempo. Isso até nos ajuda, com Emmanuel, Chico, a nós conhecermos um pouco melhor dessas questões de espaço-tempo, intervalos de tempo, e a ideia de que algo que nós temos uma visão ainda estreita quando estamos encarnados, mas quando estamos desencarnados, como estavam desencarnados os espíritos da codificação, nós tínhamos então uma outra visão, e eles foram como que trazendo gradativamente as reflexões do ser humano há 161 anos atrás, de tal maneira que nós vamos ver, reparem que ele passa sozinho. Já notaram? Isso é para que eu me dê tempo, é uma estratégia para respeitar o horário propriamente do combinado. Mas vejam só, mais adiante, Kardec então já traz a ideia do átomo ao arcanjo, que começou um dia por ser átomo. E nós podemos examinar isto com uma lente de aumento, do átomo ao arcanjo. Nós podemos ver, pelo menos a nível do que nós conhecemos na Terra. E aí vale um comentário, uma observação. Não pensemos que o que acontece com o planeta Terra aconteça sempre nos mesmos moldes em outros orbes. Existem questões de leis fundamentais válidas para o universo inteiro. Mas não nos esqueçamos que isto aqui não é um exemplo de mundo. Isto aqui é uma grande escola, um grande hospital para espíritos muito imperfeitos, doentes da alma, doentes espiritualmente, limitados do ponto de vista moral. Assim como o médico, quando ele tem um doente mais importante, porque a patologia ela gera mais sofrimento e risco de vida e requer atenções especiais, ele não deixa o paciente em casa, ele ou ela. Não há uma internação no hospital, via emergência, via ambulatório, via o que for, medicina pública ou privada. E a ideia qual é? A ideia é de que nós precisamos nos inteirar desta realidade gradativamente. Querem ver uma outra questão para motivar a todos nós? É a ideia. Falávamos de Andrômeda, falávamos da Via Láctea. Existe algo que em astronomia se chama universo observável. Universo observável, lembrando que a astronomia é a ciência mais antiga do planeta. Há 3.500 anos, Imhotep, no Egito,
foi o primeiro médico de que se tem notícia. Hipócrates, na Grécia, veio bastante tempo depois, séculos. Pois bem, os astrônomos vieram antes, provavelmente de Capela, de Sírios e eventualmente de outros lugares. Se nós estamos em Jales e olhamos para o céu com todos os instrumentos ópticos possíveis dos dias atuais e mais a nossa visão como que livre, nós vamos encontrar 200 bilhões de estrelas, na verdade, de galáxias. Nós vamos encontrar 70 septilhões de estrelas. Cheguem em casa, peguem uma folha de papel, uma caneta, tentem colocar o número 7 e vejam quantos zeros para a direita serão necessários e vocês terão uma ideia do universo observável. Se eu juntar tudo isto, eu só terei 3,5% do universo. E aí nós começamos a trabalhar sobre a evolução da ciência moderna pós-Kardec e as questões da codificação. A ideia de que temos um mundo material que nós estamos conhecendo, mas para que tenhamos esses 3,5% de matéria nos moldes das estrelas e galáxias, como a astronomia moderna conhece, nós temos que ter mais 96,5% de algo que a mais moderna astrofísica ainda não tem a menor ideia do que seja. É algo de partículas desconhecidas que tem comportamentos exóticos e que nós não sonhamos com o que seja. E aí nós começamos a ventilar duas coisas: matéria escura e energia escura. Os próximos prêmios Nobéis serão aqueles no futuro, talvez séculos adiante, que possam descortinar para a humanidade terrena a verdadeira essência da criação. E isso começa a ter relação com a ideia de uma literatura espiritista linda, que fala em mundos fluídicos, que nenhum telescópio consegue detectar ainda. E a ideia de algo que não é antimatéria. Antimatéria é outra coisa. Mas reparem, aqui na nossa vizinhança não há um umbral médio. Não é um mundo concreto. Quando André Luiz desceu logo após o desencarne ou desencarnação, ele não viveu no umbral inferior. Nós não estudamos o umbral superior pelas notícias da colônia Nosso Lar. Nós não sabemos que existem outras esferas de vida dos espíritos, para mais baixo do que o umbral inferior e para mais alto do que o umbral superior, e nós não detectamos nada disso. Não é assim? Isso dá para nós uma ideia do quanto nós ainda não conhecemos. E a ideia de que mundos de infinita grandeza e quantidade estão dispersos pela criação e nós ainda não temos condições de conhecer. Vamos adiante, porque isso tem uma relação com o nosso tema. Voltando para algumas questões, nós estávamos vendo a lente mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. Estamos por aqui. Mas, aqui nesta reta, nós colocamos intervalos mais ou menos iguais, como se houvesse uma passagem de tempo equivalente. Nós não fazemos ideia, temos alguma noção daqui para trás, mas não fazemos ideia da condição hominal para a condição angelical. Emmanuel também nos ensina sobre isso. O que ele diz? A distância entre o homem e o chimpanzé ou qualquer macacoide é muito menor
do que a distância entre qualquer ser humano da terra e um anjo de Deus. Lembram disso? E o que vocês acham que é a distância de um chimpanzé, um orangotango, um gorila ou um mico leão dourado? E o ser humano? Évos incontáveis tiveram que acontecer para que o ser humano vivesse como nós vivemos na Terra. Mas vamos adiante. 3 comentários, na verdade, vamos ver um após outro. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas. Reparem os espíritos da codificação o que dizem. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas. E de que Deus guarda o segredo. Tipo assim, sossega, porque vocês não vão lidar bem com isso tão cedo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Isso significa que nós temos que ter um certo cuidado. Quando nós fazemos as nossas leituras, os nossos estudos, e às vezes guardamos para nós a ideia de que aquelas coisas são verdades absolutas. E deixamos de ter uma abertura natural de filhos de Deus, procurando conhecer sempre mais e mais. Não é verdade que Deus vai facultando ao homem progressivamente conhecimentos novos de tempos em tempos, de acordo com aquilo que ele já havia conquistado antes? Por que a codificação kardeciana não veio na altura do ano do descobrimento do Brasil? Porque a França tinha que viver toda uma série de preparativos, envolvendo Joana d'Arc, envolvendo os enciclopedistas, envolvendo a Revolução Francesa, para que em 1804 o codificador pudesse vir. Seja como for, a ideia é de que criar sistemas mais ou menos prováveis. E ele continua, é assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Mas para outras pessoas, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. E os próprios espíritos trabalham as duas hipóteses. É natural que nós compreendamos aquela questão do átomo ao arcanjo e com uma ideia de nós passarmos por todos os reinos. Mas nem isto está completamente definido. Mas, quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus. Como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos-nos. Nós sabemos quando tudo começou em termos da terceira grande revelação e a publicação da Gênese. Muita coisa se viu desde o livro inicial até o livro A Gênese, que vai trabalhar essas questões das origens. Teoria da queda. Nós todos caímos no dia a dia. O chão molhado, nós podemos até escorregar, não é? A ortopedia, a traumatologia, muitas vezes tem a ver com os acidentes domésticos ou nas calçadas das ruas. Mas a queda aqui é outra, é uma queda do espírito. Qual é uma ideia que está por trás disso? Os espíritos foram criados numa condição
que puderam evoluir no mundo espiritual, numa realidade que nós podemos vincular à ideia do que Jesus falava quanto ao reino de Deus. Quando ele dizia, o meu reino não é deste mundo, nós podemos analisar isso de várias formas. Uma delas é que ele vem de uma realidade que não é a realidade como sendo mais um humano que alcançou a majestade da sua condição crística. São questões dimensionais, são questões diferentes. E a ideia da teoria da queda tem a ver com que nós que viemos para a Terra e para mundos em grande expressão no universo, saímos de uma realidade, alcançamos uma condição elevada e numa altura vivenciamos orgulho e egoísmo. Especialmente um orgulho no sentido de desafiarmos os ensinamentos e o aprendizado das coisas de Deus. Compreendendo, dizem os Espíritos, como se nós quiséssemos ser como que deuses também. Mas fruto de um orgulho que foi como que se desenvolvendo no âmbito da nossa realidade psíquica, da nossa consciência, da nossa individualidade. E quando isto chega a uma determinada condição, a única forma de haver progresso é a queda. Por isso a noção de anjos decaídos. Nós todos na Terra, mas não só os que estamos aqui, somos aqueles que já vivemos outras realidades e nós estamos num esforço maior ou menor, voluntário e involuntariamente, nos preparando para fazermos, ao completarmos toda uma longa jornada, alcançarmos o reino de Deus numa condição análoga àquela que já havíamos vivido, mas num grau em que estaremos ali retomando o nosso processo evolutivo. Vejam isso. Kardec e as origens. Livro dos Espíritos. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Nós estamos lidando com as questões do princípio agora. Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo, porque ele é um mundo semi-primitivo, de almas muito deficientes e introduzidos na matéria, quando a nossa origem, como vamos ver, ela é absolutamente espiritual. E na codificação nós vamos entender e vamos ler isto, que o mundo espiritual é o mundo original e que o mundo material não precisaria existir, mas ele precisa existir. E tem a ver com aqueles 3,5% que comentávamos antes, porque a grande realidade são os 96,5%, que tem a energia escura. Cuidado, quando a gente fala assim, não é para fazermos qualquer associação com questões de treva, claro que não. Estamos falando em energia escura e matéria escura, porque foram essas as denominações dos físicos da época, na melhor opção, na falta de expressões melhores. De tal maneira que a ideia qual é? Energia escura, nós podemos estar como que sondando, por enquanto pela mente espiritual, a realidade última e primeira da vida do Espírito Filho de Deus. De tal maneira, vejam lá, um fato patente domina todas as hipóteses. Nota de Kardec. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se desconhecidas para ele, que era um espírito muito superior, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos.
A época e o modo por que essa formação, a dos espíritos, se operou é que são desconhecidos. Mas, repito mais uma vez, a origem deles, dos espíritos, é mistério. Se Kardec deixou desta forma na codificação, é porque os espíritos superiores da codificação junto dele ou sabiam, mas não podiam revelar agora, lembrando que o Espiritismo é uma doutrina de revelação da verdade, ou nem eles, aqueles espíritos sábios e bondosos, tinham ideia da questão última da origem dos espíritos. Sigamos. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Revista Espírita, pouco lida, agosto de 1860. Olhem a curiosidade, mensagem de Lázaro. Lembram do tio Lázaro? Aquele que estava numa condição precária, medicamente falando, e ele era tido como morto. Ele era irmão de quem? Nos situando no Evangelho de Jesus. Posso brincar? O pessoal que está nos observando pela Rede Amigo Espírita, talvez até possam participar e escrever a resposta. Mas qual foi mesmo a pergunta? Oi? De quem ele era irmão? Muito bem. Maria e Marta, daquela passagem linda, quando Jesus diz: Marta, Marta, não te as afamas, porque Maria escolheu a melhor parte, porque ela deixa os afazeres da limpeza da casa e se coloca aos pés de Jesus para escutar a preleção do Divino Amigo. Mas esse é outro tema, tem a ver com as questões do Evangelho. De tal maneira que nós estávamos vendo com o título Origens, está na revista, afirma que o homem foi criado tal qual é, sem ter passado pela fileira animal. Esta é uma outra ideia já aventada antes, a dúvida entre uma e outra. Mensagem de Georges, Revista Espírita, mesmo ano, mais adiante, Formação dos Espíritos, traz esboço da ideia da queda espiritual. E aí ele diz: apenas formadas, hesitantes e balbuciantes, as almas são livres de inclinar-se para o bom ou para o mau lado. A história de Abel é ingenuamente verdadeira. Vamos adiante. Dezembro de 61 traz nota prometendo para o número de janeiro de 62 um artigo muito desenvolvido sobre a interpretação da doutrina dos anjos rebeldes, dos anjos decaídos. Promessa na Revista Espírita sobre o paraíso perdido e sobre a origem e a condição moral do homem na terra. E aquilo que foi prometido, traz o prometido, ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos. Está na codificação. Como o princípio das coisas está nos segredos de Deus, que nolo não revela senão à medida que o julga conveniente, ficamos reduzidos a conjecturas. E aí ali trata da queda de Adão como possível queda planetária, bem como do início da povoação da terra, sem entrar propriamente na questão da criação original, porque não amadurecemos o suficiente. Explica também que a queda planetária não significa retrogradação, e isto é patente em toda a codificação. Nós podemos estacionar, já estacionamos muito, vivemos uma verdadeira estagnação espiritual. E isso tem aspectos multimilenares em relação ao passado. Isso não é apenas da contagem do calendário humano convencional. Isso é muito ancestral. Estamos lidando com questões de milhões e milhões de anos atrás. De tal maneira, agosto de 65, que ensina o Espiritismo. Alguns impacientes acham a marcha do Espiritismo muito lenta para o seu gosto.
Admiram-se de que ainda não tenha sondado todos os mistérios da natureza, nem abordado todas as questões que parecem ser de sua alçada. Gostariam de vê-lo diariamente ensinar coisas novas, ou enriquecer-se com alguma descoberta recente. E, porque ainda não resolveu a questão da origem dos seres, do princípio e do fim de todas as coisas, da essência divina e de algumas outras da mesma importância, conclui que não saiu do ABC, que não entrou na verdadeira via filosófica e que se arrasta em lugares comuns, já que prega incessantemente a humildade e a caridade. O Espiritismo tem lugar, sendo Deus perfeito, se as almas fossem porções da divindade. Isso tem a ver com a queda, porque esta é uma ideia. Isso tem a ver com dualismo aristotélico. Isto tem a ver com monismo. De tal maneira que nós poderemos desdobrar isso daqui a pouco. Sendo Deus perfeito, se as almas fossem porções da divindade, deveriam ser perfeitas. Então nós somos alguma coisa e não porções ou subdivisões da divindade, em virtude do axioma de que a parte é da mesma natureza que o todo. E a realidade mostrou que isso não é fato. Desde então, não se compreenderia que as almas fossem imperfeitas e tivessem necessidade de se aperfeiçoar. Sem se deter nos diversos sistemas relativos à natureza íntima e à origem da alma, o Espiritismo a considera na espécie humana. Vamos adiante. Sem, pois, pesquisarmos a origem do Espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele, porventura, passado, tomamo-lo ao entrar na humanidade, no ponto em que, dotado de senso moral e livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. A boa notícia é que, apesar da reserva e do cuidado em torno do tema, Kardec e os espíritos nos deixaram algumas pistas importantes para o desenvolvimento futuro da doutrina em relação a esse assunto. Uma ideia, já nos encaminhando para finalizarmos daqui a mais 1 hora e pouco. É apenas uma brincadeira, tá bom? Prometo. Né, Paulo? Veja lá, a criação primeira foi toda espiritual. Ou seja, o que é matéria é algo que não é da gênese primeira da realidade do universo. Matéria, como a espiritualidade diz, e nós vamos ver, é lama fecunda, mas é lama. E nós tivemos que, por causa da queda, de vivermos junto à lama fecunda, mas lama. E estamos vivendo esta realidade há tempos incontáveis. Mas temos uma destinação conhecida, que é a perfeição, como depreendemos do capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma coisa é o homem de bem, aquela página memorável deste capítulo, a nível de perfeição possível nas condições de um planeta como o nosso. Perfeição é algo muito além disso. Mas isso nós continuamos como que aprendendo e estudando. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir, ou sem jamais ter existido, sem que por isso se alterasse qualquer coisa da essência do mundo espírita. A realidade da matéria é uma necessidade que aconteceu na trajetória evolutiva de seres espirituais. E aí, mundos materiais, como as estrelas, os planetas, que compõem os 3,5%, na verdade são a morada
das muitas moradas da casa do Pai que servem a espíritos de uma determinada natureza. Sigamos. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive. O mundo corporal poderia deixar de existir? Ou nunca ter existido? De certo. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Quando nós estamos pensando no mundo espiritual da Terra, isto ainda é mundo material, porque o mundo dos desencarnados, do orbe terreno, é um mundo a nível de matéria, quando nós fazemos comparações com as coisas do mundo espiritual original. Muito bem, sigamos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Deus é espírito. No princípio era o Logos. Se ele fez a sua imagem, o homem é espírito na essência. Nos primórdios da criação, se nós utilizarmos aquilo que já temos condições de relacionar. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se todo efeito inteligente tem causa inteligente, o inverso também é verdadeiro. De tal maneira, o calor é mais intenso próximo ao fogo, a luz é mais clara próxima à lâmpada, a água é mais pura próxima à fonte. De tal maneira que o distanciamento progressivo foi gerando características próprias da realidade dos seres nos confins do universo, gradativamente. Nós hoje temos uma ideia do que seja a passagem do tempo, muito limitada pelas condições de vivermos num mundo de encarnados e encarnações materiais. A nossa limitação é muito grande nesse aspecto. Quando nós já estamos do outro lado, a equação de tempo é completamente diferente. E a ideia de passado, presente e futuro, na verdade, elas vão se tornando como que uma coisa só. Daí médiuns observarem as questões do ontem, tanto quanto os médiuns proféticos, sobre os quais nós estudamos no livro dos médiuns, vão podendo vislumbrar o futuro antes do nosso calendário e do tempo contado no relógio humano detectar. Se todo efeito inteligente tem causa inteligente, toda causa inteligente tem efeito inteligente. O raio de sol não nasce frio e escuro para se aquecer e iluminar depois, distante do sol de que se origina. Algumas características de Deus e a ideia da criação à sua imagem e semelhança. E a ideia de que somos como que com todos esses requisitos, algo em potencial existia e existe em todos que estão sendo criados neste justo momento, no feitio das características de Deus Supremo Criador de todas as coisas. Eu vou passar um pouquinho alguns deles para enfatizar alguns aspectos. A vida do Espírito é a única existência real. A única vida real é a vida do Espírito. Cartas de uma morta, Chico. Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. Emmanuel em Emmanuel. Conclusão: a criação primeira é, pois, toda espiritual. O mundo material, o universo conhecido, poderia nunca ter existido, assim como a própria matéria que lhe serve de base. Ou seja, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente detecta, sente, observa e valoriza num materialismo que nos acompanha há milhares e milhares de anos, é algo
como que desnecessário. Tornou-se necessário em função da queda dos espíritos, que tornaram uma necessidade mundos para viverem as vidas sucessivas, para mais adiante voltarem àquela condição que Jesus chamava como que o reino de Deus. Deixa eu mostrar algumas questões interessantes e nos preparamos para finalizarmos. Na verdade, é um tema para um pequeno seminário. Nós estamos trazendo apenas algumas reflexões. Vejam o que é espiritualidade, para que nós nos situemos mesmo. Privilegiados serão os que, renunciado às impurezas da matéria, se lançarem em voo rápido até o topo das ideias mais puras e buscarem desmaterializar-se completamente. Como é que nós vamos chegar? Não é apenas ao lado de lá que qualquer desencarnação enseja. É a volta ao reino de Deus, de tal maneira a ideia de desmaterializar tudo que nós entendíamos até agora como algo relevante na vida do universo e dos filhos de Deus. Só nos espíritos superiores o fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. Fujo, quem disse isso? Augusto dos Anjos, o poeta. Fujo da imundície da matéria. Olha como o espírito trata essa questão. A vida material é a prisão, onde a alma é encarcerada. Casimiro Cunha, em Parnaso de Além-Túmulo. Vivo fora do plano imundo da matéria. Guerra Junqueiro, Caridade, no livro Parnaso. Que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Estamos fazendo uma longa jornada de retorno à realidade essencial da criação dos espíritos filhos de Deus. O Senhor tudo criou puro. O Pai ressuscita o espírito que Ele criara puro. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Evolução e involução. Evolução é construção de consciência, espiritualização, unificação, ordem, organicidade, altruísmo, colaboração e união. E olha a nossa condição ainda, e a ideia não apenas nossa, porque isto aqui é como que um caso a mais, dentre tantos relativamente semelhantes. Destruição da consciência, animalização, separação, caos, solidão, egoísmo, disputa, divisão, guerra, poderíamos acrescentar. Característica. Vejam que coisa linda, Castro Alves falando da queda, em Parnaso. É o poema chamado Marchemos, recomendo a leitura. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Não te rias de ninguém, desde que estejas na carne, és um doente também. Casimiro Cunha. Sois os mortos nos círculos da vida, nos sepulcros de carne apodrecida. João de Deus, Lira Imortal, no livro Mortos Verdadeiros. Vejam aqui comigo, Emmanuel no Consolador. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. Emmanuel. Emmanuel de novo.
todas as entidades espirituais encarnadas no orbe são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, aquele que sempre esteve no reino de Deus. Devemos compreender finalmente como está feita e como funciona esta grande máquina do universo, construída e movimentada por Deus, dentro da qual vivemos e de que somos parte. Ela é a nossa casa, onde moramos, sem, no entanto, a conhecermos. A grande máquina do universo. Origem e destinação do ser, cosmovisão. Vamos juntos no sentido de entrarmos numa realidade que tem a ver com as nossas origens e a ideia do reino de Deus. Que sabemos da criação? Pela religião e filosofia, temos diversas cosmogonias com uma concordância universal. Paraíso e queda, está em todas elas, sem exceção. Pelas obras básicas, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Temos que continuar estudando e pesquisando. Como e quando foram criados, constitui-se em mistérios não revelados. O princípio das coisas reside nos arcanos de Deus. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Pensam muitas pessoas, ao demais, que o livro dos espíritos esgotou a série de questões de moral e de filosofia. O próprio Kardec diz, é um erro. No livro dos Médiuns, capítulo 29. O próprio Galileu, aqui tem algo lindo no livro A Gênese. Vocês leram o livro? Há um capítulo chamado Uranografia Geral. Quem assina este documento do livro A Gênese? Galileu Galilei. Quem é o médium? Porque Galileu havia desencarnado 3 séculos e meio antes. Então ele era desencarnado. Quem é o médium que recebe toda a uranografia, inclusive aquilo que nós vamos comentar daqui a pouco? Camille Flammarion. E Flammarion foi o maior astrônomo daquele século. E a ideia qual é? Ele assina, mas há uma noção para acrescentar. Galileu e Flammarion são o mesmo espírito. Então aquela mensagem não é mediúnica, ela é anímica, linda. E ele acessa, ele Flammarion, o conhecimento que ele já possuía antes até como Galileu, fora tudo que ele evoluiu depois. De tal maneira que ele traz para nós a ideia da criação primária no livro A Gênese. O médium é Flammarion, mas na verdade são o mesmo espírito. Vejam que ele diz acerca do modo da criação dos espíritos: entretanto, não posso ministrar mais que um ensino restrito, em virtude da minha própria ignorância e também porque tenho ainda de calar-me, não autorizado a revelar. De tal maneira, no que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dado aprofundá-las. Se Galileu e Flammarion não fariam esse aprofundamento, quem faria? O astrônomo por excelência, tentando conhecer essas coisas todas pela ciência. E aí vem várias questões lindas para nós vermos talvez num outro momento. Livros que tratam sobre a criação imperfeita, Deus, um delírio, o relojoeiro cego, tudo isso trata, a nível da física moderna, com conjecturas extraordinárias sobre a criação. E ali nós tínhamos revelado, como que selecionado alguns aspectos. O meu reino não é deste mundo, João.
Questão 13, atributos da divindade. Deus é eterno, imaterial, difere de tudo que chamamos matéria. Nós não conhecemos. Alguém pode pensar, eu vou desencarnar muitas vezes, e mais uma em breve. A ideia qual é? Não vamos conhecer a realidade. Se Flammarion disse, na verdade, Galileu, ou ambos, o que disse, não basta desencarnar, porque o mundo, o universo divino, não é o mundo espiritual da Terra, que é algo, mas está distante do reino de Deus, naturalmente. Vamos nos aproximando de uma ideia de nós finalizarmos. Teríamos algumas questões, mas para tanto teríamos que considerar um pouco mais de tempo. A queda e a involução, da qual se sobe redimido pelo esforço da evolução, absorvendo o mal em dor, se desmaterializando e espiritualizando na ascensão ao encontro de Deus, que não abandonou o ser que caiu, mas apenas lhe disse: destruíste o esplêndido edifício, contudo continuas a ser meu filho, reconstruirás, porém, tudo com o teu esforço. E nessa longa trajetória estamos todos há muito tempo. Se a involução tem a ver com certas questões de uma imagem que se assemelha à queda de múltiplos espíritos, a evolução é algo que tem a ver com um vórtice e tem a ver com algo que pode ou não relacionar-se com as questões dos animais e que tem a ver com a conquista da angelitude em algum momento quando estivermos de volta no reino de Deus. Mas não ficamos órfãos, Deus mergulhou conosco. O que nós queremos dizer? Questão 540, tudo se encadeia na natureza, do átomo primitivo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Mas não ficamos sozinhos. E a ideia de que Ele nos enviou, na verdade, a ideia da salvação. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da era. Em que sentido? Até alcançarmos uma plenitude característica do retorno definitivo a uma realidade onde nós já estivemos, decaímos, estamos trabalhando milênios e milênios incontáveis, fazendo todo o esforço, vivendo em realidades distintas da condição da matéria, para valorizarmos, diante de novos desafios, aquilo que vai ser a vida definitivamente feliz e plena, na maior plenitude, em que algo nós já tínhamos notícia a respeito, mas necessitamos de retornar e estamos na Terra, dentro daquele grãozinho de areia de uma praia cósmica, fazendo aquilo que nos cabe e procurando os esforços característicos nesse sentido. Vamos encerrar. Eu queria apenas deixar com vocês uma imagem. A ideia de uma figura, de um espírito luminoso, livre, completamente refeito do ponto de vista da sua trajetória espiritual, cósmica, divina pela sua natureza e capaz, porque filho de Deus, de encontrar propriamente não apenas a solução dos seus problemas, mas a sua verdadeira libertação. Queria agradecer
Vocês notaram que nós fizemos diversas considerações. Nós não podíamos trabalhar com coisas conclusivas, porque ninguém domina conclusivamente esse tema, porque somos aprendizes também. Mas a ideia de que a espiritualidade deseja que aprofundemos a nossa visão do mundo como um todo, lembrando que isto aqui é apenas um cenário estrito, limitado, e que nós temos que ampliar os nossos horizontes, dilatar a nossa visão, estudarmos, lermos, debatermos estas questões entre nós, que temos a base da doutrina espírita para nos erguer na direção do reino de Deus. Muitíssimo obrigado, me perdoem ter passado 2 minutos e meio do horário, e eu entrego então ao meu amigo Paulo o microfone para que ele possa dar seguimento ao trabalho. Finalizando, portanto, a atividade da noite, mentalizemos Jesus, o meigo nazareno, que tem proporcionado a todos nós a bênção de reunir em seu nome nesta casa, quando podemos desfrutar de amizades caras ao nosso coração, quando podemos desfrutar de instruções vindas do alto, quando o Senhor nos disse que não nos deixariam órfãos, e nesse pensamento, elevando ao seu coração de luz, rogamos que possa ser envolvido a todos nós no passe coletivo, socorrendo em nossas necessidades espirituais, socorrendo em nossas necessidades físicas, quando podemos desfrutar de um ambiente favorável, em que os amigos benfeitores pudessem atuar e envolver-nos em sintonia plena. Que o Senhor nos abençoe os propósitos de agora e nos envolva no seu amor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem. A palestra do Dr. Sérgio foi gravada em áudio. Aqueles que tiverem interesse poderão procurar o Márcio na livraria. E, simultaneamente, ela foi transmitida através da rede Amigo Espírita a muitos espectadores que nela estiveram sintonizados. E a eles também que tiveram sintonizado conosco, que levem de nós, desta casa, o nosso apreço, a nossa amizade e a nossa consideração. Queremos convidar a todos para a próxima segunda-feira a palestra com o Divaldinho Matos, da cidade de Votuporanga. Portanto, todos estão convidados. Antes de finalizarmos, portanto, nós vamos distribuir o programa do mês de outubro. E vou pedir aqui para a Irene nos auxiliar deste lado. Você pode, doutor Pedro? Que nós vamos efetuar aqui, nós vamos fazer um sorteio, tá certo? De alguns exemplares. Posso mudar para cá, doutor? Queremos registrar também a presença dos amigos de outras casas espíritas, que conosco nesta noite pôde confraternizar conosco, ao João Rodrigues e ao João Carlos Altumari, que compareceram acompanhando o Dr. Sérgio também. Agradecemos a todos pela presença. E daqui a pouco, então, nós estaremos
fazendo um sorteio. E poderão ver aí no alto, por baixo, na página, na face superior do programa, tem um número, tá certo? E é nesse número que nós vamos acompanhar aqui o sorteio. Agradecemos também a presença amiga do Dr. Sérgio Thyssen por ter aceitado o convite. Para nós foi uma alegria imensa, uma felicidade, por ele pela primeira vez nesta casa poder fazer uso da palavra, poder desdobrar assuntos tão transcendentais, tão valiosos para nós, que tão somente na doutrina espírita ela é abordada com mais precisão e transparência. Vamos lá então. Para levar o livro Vícios e Problemas. Quem estiver com o número 46 poderá vir retirar. 46, quem está? Está no alto, aqui na face superior do programa. Se não tem, nós vamos para o próximo. 35. Faça um ótimo proveito, com boa leitura. Esse é um livro de Richard Simonetti, intitulado O Pensamento. Vamos lá? 38. Aí, Isaura. Boa leitura, tá certo? Colônias Espirituais. Mais uma obra para ser... Vale lembrar, pessoal, que esses livros, na maioria deles, já foram usados, tá certo? Mas estão em perfeito estado e a leitura está aí para ser desfrutada, tá bom? Chico Xavier, Lembranças de Grandes Lições, César Carneiro. Para quem estiver com o número... Boa ideia aí, 51, não é? Olha aí. Muito bem. Muito obrigado. Queremos lembrar a todos que o Dr. Sérgio estará aí por mais alguns instantes para um bate-papo, para os cumprimentos. Enquanto isso, tomemos a nossa água fluidificada, tomemos o nosso chá fraterno, e não vamos embora sem saborear a nossa deliciosa pipoca. Depois disso, tenhamos uma excelente semana, uma excelente noite. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.